Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra depois gravada, que recebam também em seus lares muita luz e muita paz. Vamos começar a nossa palestra de hoje fazendo a nossa oração inicial, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Assis, patrono da nossa casa, que abençoe esse trabalho, que abençoe a cada um de nós que aqui se encontra. E para iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos fazer juntos a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa, esse grande irmão que cuida e que ampara de cada um de nós. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje quem está aqui com a gente para fazer a palestra, a nossa companheira Nilza, sempre está aqui com a gente uma vez por mês. Tem várias palestras dela gravadas lá no nosso canal no YouTube, depois quem quiser assistir. Nilza, obrigado mais uma vez pela presença. Quem tem que agradecer sou eu, que é uma oportunidade de ouro para mim. Me preparar, estudar mesmo, refletir e vir aqui para conversarmos um pouquinho. Do que nós vamos falar hoje é sobre crise. Eu tenho esse trabalho já de muitos anos. Eu só dei uma arrumadinha nele, né? A famosa repaginada, para a gente conversar, pensar um pouquinho na nossa vida também. É um texto, eu achei muito simples, mas muito profundo. Vamos ver então, só que antes da gente entrar no texto de Dr. Bezerra, a gente precisa olhar o Evangelho, né? Então vamos ver o que é que Jesus trouxe para nós. Diz lá: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São palavras de Jesus para os espíritos. E nós precisamos rever a nossa própria história, não é? Quantas aflições nós passamos, quantas dificuldades, quantos desafios que a vida nos apresenta. E nós precisamos olhar para cada uma delas, mas assim, viver hoje. Amanhã, a gente resolve amanhã, não é assim? Pelo menos essa é a ideia. E eu me lembrei quando eu tive câncer, foi uma fase muito difícil. E eu vivia exatamente assim. Era muita dor. Então eu precisava não pensar no depois, só no momento. Procurando saber de que forma eu estaria confortável naquela experiência e na vida que a gente tem, que tem por que passar. Vamos lá então. Pedir e dar-se-vos-á. Está lá no Evangelho. É Jesus nos convidando ao trabalho. E pedir é uma ação que nós todos precisamos ter na nossa história para podermos alcançar aquilo que desejamos. Primeiro, se merecemos. Segundo, se é necessário para nós agora, né? Nesse momento da nossa história, se vai ser bom para nós. Então, eu já contei aqui outro dia, eu dobro os meus joelhos quando a situação está um pouquinho difícil. Mas eu digo com segurança, eu dobro em cima das almofadas. Porque Deus não falou, quero teus joelhos doendo. Não. Ele só quer o nosso gesto de amor e entrega, não é?
Então, eu entendo que dobrar os joelhos, mesmo na almofada, é um gesto de humildade diante de Deus. Buscai e achareis. É uma outra providência que a gente precisa. Eu estou buscando conforto espiritual. Onde é que eu vou? Né? Minha escolha é a casa espírita, porque eu sou espírita, como os amigos sabem, da vida inteira. Batei e abrir-se-vos-á. Então, pedir, buscar e bater faz parte da lei do trabalho, que nós encontramos muito bem pontuada na doutrina espírita. Depois diz aqui, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Mas é como eu disse, é merecimento, é necessidade do espírito, é importante para nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. Só a vida vai mostrar. Quantas coisas nós queremos, mas não funciona, não tem disso, né? Meu irmão é evangélico e ele conta que a igreja que ele frequenta, no fim do ano, eles dão uma folha e pede a eles para escrever o que eles querem de um lado da folha e do outro lado da folha o que eles acham que precisam. Aí passa o ano todo, né? Entre orações e vibrações. E no fim do ano, o pastor de novo chama todos eles para saber se eles conseguiram o que eles queriam ou o que eles precisavam. Faz diferença, não faz? Muita diferença, né? E é bem isso. O que é que eu preciso? Eu, Nilza, preciso de paz no coração, para poder viver com segurança, não é? E fazer realmente tudo aquilo que eu entendo necessário na minha história. O que é que a gente tem aqui? Ou qual de vós também está no Evangelho, né? Qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Está lá no Evangelho, para pensarmos, né? Diz ainda, pois se vós, falando para nós todos, humanidade, se vós outros, sendo maus, porque nós não somos totalmente bons, mas também não somos completamente maus, né? Tá todo mundo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não é? Porque este é o nosso momento. Então ele se refere a nós como pessoas que não somos lá muito boas, mas claro, cada um tem sua qualidade. Vou ler de novo aqui. Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, em se referindo a Deus, que é um paizinho muito querido de todos nós, não é? Que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Eu tenho pensado algumas vezes que a gente pede e não se movimenta. Uma oração feita profundamente, certamente é uma ação nossa pedindo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. E precisa realmente que seja assim, se confiarmos em Deus, se estamos realmente seguros da presença desse Pai nas nossas vidas. Também tem essas mensagens de Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Quantas vezes nós precisamos de ajuda na história da vida de cada um de nós, não é? E eu penso que a maior ajuda que nós precisamos é a proteção divina. Então, o que é preciso fazer para nós sentirmos a presença de Deus em nossas vidas? Em princípio, é a gratidão. Amanheceu o dia, nós agradecemos a Deus pela vida? Precisamos fazer isso, não é? E toca o dia, vamos trabalhar, vamos fazer tudo que precisamos fazer,
mas sempre com pensamentos mais elevados possíveis. Para quê? Para vencermos as crises que o Dr. Bezerra vai trazer para a gente. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Depois ele fala: olhai as aves do céu e não vos canseis pelo ouro. Ele não está dizendo não tenha conforto, não é isso. O que ele trata ali é para aquelas pessoas que só pensam na riqueza. Mas o conforto que nós precisamos ter, devemos sim, certamente buscar tudo isso, né? E lutar por eles também. Que é um processo de aprendizagem de cada um de nós. Agora sim, é o texto de Dr. Bezerra e eu trago então essa pergunta para nós. O que é crise? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Crise é dificuldade. Temos de vez em quando? Todos temos, né? Um dia ou outro aparece adversidade, que significa aquilo que nós nem sempre queremos que nos aconteça. Aperto. Quantas vezes eu encontro muitas pessoas que queixam no atendimento fraterno, que passam dias difíceis, de aperto financeiro também, não é? E a gente recomenda o quê? Se coloque em prece, peça ajuda ao seu espírito amigo, tenha certeza da presença de Deus em tua vida, arregace as mangas e vai à luta. Porque nós temos que correr atrás, não é? Lutar bastante. O que mais? Apuro, né? Perigo, problema, tudo isso tem a ver com a crise. As emergências, as vicissitudes, as agruras, os embaraços, as provas que passamos e a provação. Que mundo é esse em que estamos? De provas e expiações, não é? Porque é o que nós precisamos. Nós precisamos viver essas experiências mais difíceis, uma crise aqui, outra ali, porque disso tudo da vida é normal. E o Dr. Bezerra vai ensinar para a gente como pensar, o que fazer, que é o foco dessa nossa conversa esta noite. Então vamos lá com Jesus, que recomenda para todo mundo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por hoje bastam as aflições. Eu tenho uma amiga que estuda muito e ela andou lendo uma obra e ela está muito encantada. E ela disse para mim: Nilza, ali é um livro totalmente científico, mas acaba pedindo não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque ela tinha muita preocupação com o futuro. E a partir do instante em que ela fez aquela leitura e está indo à casa espírita comigo, ela está tendo uma compreensão maior sobre a vida. Então ela disse que ela está muito mais serena agora, porque ela está ocupando o pensamento e as emoções com o momento. E a gente fala sempre, viu? Vamos deixar o amanhã para amanhã, né? Por que eu vou sofrer por antecipação? Aí a gente aprende sobre as ansiedades, né? Não é isso? Quantas pessoas conhecemos e que são ansiosas porque estão muito preocupadas com o dia de amanhã, com alguma coisa que certamente pode ser que nem aconteça, não é? E a gente fica às vezes entregue naquela dor. O que mais? Então tá aqui Dr. Bezerra, e ele começa dizendo para nós que é a espiritualidade usando todos os meios de comunicação para se fazer ouvir. E é verdade. Eu até pontuei aqui, para a gente dar uma olhadinha, como é a providência dos espíritos queridos e as nossas também. A respeito do quê? Das mensagens do alto que todos os espíritos querem nos comunicar, querem falar para nós. Posso falar do que aconteceu hoje? Pode. Posso? Eu não conheci este moço, ele é Uber. E de manhãzinha, meu amigo espiritual me falou: você vai levar o moço no centro. Eu ri, né?
Quem é que eu vou levar no centro? Ok, aí eu chamei o Uber, ele veio me atender e começamos a conversar fraternalmente. De repente, o assunto cai no quê, né? Espiritismo, sabe? Então, eu tomei a liberdade de convidá-lo, a partir da intuição que veio cedo, né? O que meu amigo espiritual fez então? Ele me comunicou que eu teria um momento assim, que eu achei muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz de convidar o amigo, convidar, né? E ele aceitou o meu convite para vir conhecer essa casa que é sempre muito amorosa. A espiritualidade, então, faz isso. Vamos ver os recursos que eles usam para se comunicarem conosco. Olha lá, meios de comunicação dos espíritos. A psicografia é uma delas, né? Muita gente vai à casa espírita buscando notícias dos seus amados, não é? Que já voltaram para o mundo espiritual. Psicofonia também é quando nós vamos à casa espírita e o espírito se manifesta através de um médium, trazendo notícia para nós. Também as reuniões fechadas, que é para a doutrinação dos espíritos que precisam de ajuda, também é muito comum a psicofonia. A literatura, quantas obras, não é? Só Chico Xavier recebeu e escreveu 412 livros. É uma quantidade gigante, né? De obras que ele trouxe como um comunicador do plano espiritual. E quantas obras existem por aí que consolam, que alimentam nossa alma, que nos trazem esperança. Muitas vezes, meus amigos, eu abri o Evangelho em busca de uma resposta para alguma situação que eu estava vivendo e que eu não sabia como resolver. Então, a pergunta que aprendemos a fazer é assim: o que Jesus faria no meu lugar? Aí você abre o Evangelho e a resposta está ali, não é? E é muito confortador, sim. Então, nós temos a literatura, obras de arte, muitos artistas também se comunicam traçando, né, nos quadros as suas obras, e a intuição, que foi o que aconteceu de manhã. Eles me avisaram que eu traria alguém na casa espírita, não é? Quantas vezes nós temos intuição? Não é assim? Por exemplo, vou contar rapidinho uma história que eu vivi. Em 2004, eu acordei 5 horas da manhã, meu horário todo dia, e o amigo espiritual disse para mim: doutora Sônia. E eu perguntei para ele: por que, doutora Sônia, que é uma médica e uma grande e querida amiga? Ele respondeu: você vai precisar dela. Às 10 horas da manhã, eu precisava de um médico. Aí eu lembrei que ele já me intuiu, não é? 5 horas da manhã, me acordou para avisar. Encontrei essa querida e ela, de fato, resolveu não um problema para mim, mas para o meu filho, que precisava muito de um serviço médico. E ela foi maravilhosa. Quantas outras vezes, outro exemplo, estamos pensando em alguém e a pessoa dá notícia, não tem disso? A gente encontra de algum jeito, né? Agora é o WhatsApp que manda, já não é mais liguei para você, a conversa agora é outra, né? Então a gente sabe que tudo isso são meios de comunicação por interferência dos espíritos queridos, que querem de fato nos ajudar. E eu lembro muito de minha mãe, ela falava assim: filha, a noite é a melhor conselheira. Por que ela dizia isso? Porque quando nós nos preparamos para dormir, nos preparamos em oração, em uma leitura evangélica, nós vamos ao encontro destes amigos queridos que dão realmente orientações importantes. Se acordarem cedo e vier uma ideia ou um nome, corre atrás, porque é sempre alguma coisa muito boa que a gente precisa e às vezes não sabe, e no correr do dia, não é assim? As coisas vão acontecendo, né? E que mais? Entre nós, o que é que nós temos de comunicação dos espíritos? Cinema, filme do Chico, filme do Divaldo, alguém foi?
Foram ao cinema? Maravilhoso, né? Novelas, a novelinha agora da tarde está tratando lá no caso de reencarnação, teatro, quantas obras nós vamos assistir. Então, existe realmente uma quantidade enorme de meios de comunicação que os espíritos lançam mão para então nos ajudar. Se eu esqueci de alguma coisa e alguém lembrar, fala para mim, tá? Eu acho que eu não esqueci nada, mas de repente eu posso ter esquecido e eu estou muito aberta para aprender mais um pouquinho. Voltando lá com o Dr. Bezerra, a carta que ele escreve nos chama amorosamente de filhos amados. Ele diz assim: a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. É verdade. Uma crise que nós vimos acontecer recentemente foi o drama no Rio Grande do Sul, né? Aquele aguaceiro todo, as pessoas perdendo tudo, pessoas queridas que morreram por isso, bens que construíram, enfim, uma grande revolução na vida deles todos que estão vivendo em crise. Eu vi na TV esses dias que eles estão organizando grupos de médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras para ajudar aquelas pessoas a recompor a vida. Tamanha essa enormidade que foi o drama que eles viveram lá. Diz ele ainda: de fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Ele vai citar, eu trouxe também para a gente conversar, mas nada, diz ele, se encontra fora do controle do Pai. Tudo está sob o olhar divino. Quem estava lá no sul e viveu esse drama, eu andei vendo uma comunicação de espíritos, diz ali que muitas pessoas não precisavam viver este drama. Eles pediram para reencarnar e ficar ao lado das pessoas que amam e que precisam viver essa experiência tão dolorosa para ajudar, para amparar, para fortalecer. Eu fiquei muito encantada quando eu li, porque eu não imaginava isso, sabe? Que algum espírito poderia pedir para reencarnar, sabendo que viveriam aquela experiência, para ficar junto e para, de fato, ajudar. E quantas pessoas ajudam a todos eles, né? O Brasil inteiro se movimenta para ajudar. E os que estão lá, vivendo tudo aquilo, mas para amparar. Mas nada se encontra fora do controle do Pai, sim, que nos ama. E como? Tem aquela horinha do dia que a gente dobra o joelho, pensa em Deus, busca essa presença para sentir realmente esse amor, né? E se Ele permite, olha isso que ele está falando, a existência de turbulências, que é tudo que o povo do Sul viveu, não é? É para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. É fato. Qualquer coisa mais difícil que a gente vive, aceitando a dificuldade, né? Aceitando aquela situação diferente, porque é um processo de aprendizagem. Então há, de fato, este crescimento, este amadurecimento do espírito. Mas, se a criatura fica revoltada, amargurada, enfim, sem aceitar aquele momento que pode ser transformado, então não há o amadurecimento necessário do espírito. Então ele vai estacionar até que desperte novamente, que desperte então num outro momento. Então aqui está apontando 3 situações de crise, né? Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade.
Hoje em dia, com a televisão, convidando a gente para comprar tudo, né? Shopee, 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 meu Deus do céu, uma loucura aquilo, né? Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Então vamos lá. Aí eu me perguntei, gasto sem limites? E agora, né? Como é que eu estou direcionando o dinheiro que eu conquistei honestamente? Estou empregando no quê? Tenho muitas coisas, às vezes não tão necessárias, ou administro com tranquilidade o dinheirinho que a vida me fez ganhar, né? Sou capaz de sair do meu comodismo para ficar ao lado de alguém que precisa de cuidados? Será que somos capazes de fazer isso? Deixar um pouquinho de lado a nossa história pessoal e ir para atender alguém, para socorrer, para levar um prato de sopa. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga de São Paulo, católica, que fazia parte eu não sei o nome, da saúde, lá da igreja. E ela toda semana ia visitar alguém, fazia uma sopa, vou visitar fulano. E levava com muito carinho e nos ensinou muita coisa com a atitude amorosa que ela trazia, não é? E nós? Será que nós deixamos mesmo em algum momento nossa história pessoal para socorrer alguém? Olha lá. Sou capaz de estender minhas mãos para segurar o outro? Aqui eu trouxe essa imagem, né? Mas eu fico pensando no segurar mesmo, de amparar, de deixar falar, de emprestar os ombros, de acolher fraternalmente. Dentro de casa, que para mim é o lugar mais sagrado que tem. Será que a gente está fazendo isso? Entendendo aqueles todos que estão vivendo conosco, acolhendo, né? Respeitando. A gente precisa ver isso. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Eu falo sobre a diferença considerando, principalmente lá em casa, a mulher pensa de um jeito sobre determinado assunto, o marido pensa de outro jeito sobre o mesmo assunto. Se um ouvir o outro, os dois enriquecem, não é assim? Cada um aprende o olhar diferente do outro. E eu aprendi isso com o meu marido, é uma riqueza, não é? Eu acho formidável quando você joga a ideia de um jeito, a outra pessoa apresenta uma outra ideia sobre aquilo mesmo e todo mundo aprende um pouquinho mais, não é? Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e a oração. É o que eu já tinha falado agora há pouco. Amanhecer o dia, vamos agradecer a Deus, né? Porque estamos ainda aqui. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Eu também trouxe umas imagens, olha lá. Sou capaz de conviver com qualquer pessoa, independente da raça, da opção sexual, da religião, entre outras tantas coisas. Como é o meu acolhimento para aquela criatura, não é? Como é que a gente convive? Famílias que uma é espírita, outra é católica, outra é evangélico, tem que haver uma compreensão ali e aceitação do jeito do outro. Porque cada um de nós pode um pouco, não é? Não podemos tudo. E então, se um consegue entender o outro e conviver em harmonia, é uma grandeza também para cada um, né? Para todos nós, na verdade. Faço minhas orações confiando na presença de Deus em minha vida. Eu tenho certeza que estou mergulhada no halo de Deus. Como é isso no dia a dia, na história da vida da gente? Guardo mágoas,
ressentimento, rancor? Ou sou capaz de procurar compreender a atitude do outro e perdoar? Como é que é isso? Torno a dizer, meus amigos, lá em casa, principalmente lá, porque ali estão os espíritos com quem nós fizemos um planejamento para ficarmos juntos e aprender a amar um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossa atitude. A gente aprende assim, o que faz com que tenhamos uma enfermidade, é o pensamento, né? Pensamento desgovernado, pensamento desequilibrado, pensamento angustiante. Passa pelo perispírito aquele pensamento e vai produzir uma enfermidade no corpo físico. Por quê? Porque o espírito, que é a nossa realidade, tem que crescer, iluminar-se. E se ficamos armazenando pensamentos infelizes, ideias infelizes, ele não vai crescer. Então tem que expurgar. E expurga onde? No corpo físico, que a gente já sabe. Nós nos mantemos vivos do lado de lá. E o corpo que nos serviu é que fica por aqui. Que mais? Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. E depois ele diz, momento de crise é momento de um passo adiante. Acho perfeito, mas como é que eu vou dar esse passo adiante? Vou ficar mergulhada na crise, reclamando de tudo, indignada porque as coisas não estão como eu quero, ou eu realmente arregaço minhas mangas, dobro os meus joelhos, me ponho em oração e vou à luta. O que a gente faz, né? É isso que ele quer sugerir para nós e nos convida a pensar. Olha lá, tenho cuidado da minha saúde ou não faço exames médicos com medo? Eu escrevi bem grandão medo, porque eu conheço um monte de senhores que têm pânico, mas é uma porção mesmo. Ai, Nilza, não vou no médico, não. Vai que eu tenho alguma coisa. Vocês conhecem alguém assim? Conhecem? Sempre tem, né? Medroso mesmo, olha lá. Diz ainda, né? Pode ser que eu tenha alguma doença e não quero nem saber. Quantas pessoas a gente vê assim, não é? Então, não é para correr, não, é para enfrentar. Ali fala do amor também, né? Doutor Bezerra falou. E a vida me ensinou que quem ama liberta. Aí eu vou trazer outro exemplo pessoal. Meu filho estudava na Federal de São Carlos e a universidade encaminhou ele para a Alemanha. E aqui também ele tinha alguma coisa, ele pergunta para a mãe dele, mãe, o que eu faço? Como é que eu vou segurar se ele quer ir, né? A gente tem que também pensar nisso um pouquinho. E ele termina dizendo para a gente assim, retroceder, andar para trás, nunca mais, né? Rebelar ou estacionar, nunca. O que o doutor Bezerra está sugerindo? Que a gente vá à luta, não é? Encontrando todas as maneiras possíveis de solucionarmos as nossas dificuldades. A crise pede avanço, mas é positivamente o que há de melhor para nós, porque vai nos convidar ao movimento, à busca de um jeito melhor para resolver aquela dificuldade. E termina. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, sim, mudar, principalmente o pensamento, e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e de paz. Esta é a proposta de Dr. Bezerra para nós pensarmos em nós mesmos, fazermos uma avaliação
da nossa vida, da nossa história. E é claro, o mais possível, dobrar os joelhos, nos colocarmos em prece, confiando que ninguém está só, que nós temos de fato muitas e muitas ajudas o tempo todo. Vamos à prece então? Lembrar da nossa amiga, né? Cleide, uma grande companheira que nós tivemos, desencarnou há 6 anos. Muito querida, uma criatura extraordinária. Tinha uma confiança muito grande no Wilson, em mim também. Ela me trazia esse carinho. Fizemos muitas coisas boas. Lembrar dela com saudade e pedir à espiritualidade, que certamente já acolheu nossa amiga, que ela esteja sim, crescendo em luz cada vez mais. E então, meus amigos, nós vamos buscar Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão, porque escolhemos vir aqui, porque desejamos vir aqui para receber, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos. E te pedimos que abençoe essa casinha de amor e bondade, os amigos todos trabalhadores tão queridos, tão amorosos com cada um de nós. Mas queremos também, Senhor, pedir que abençoe o nosso lar e que nós possamos ser responsáveis pela ausência de qualquer crise, podendo fazer, baseados certamente nas leis de Deus, no Evangelho de Jesus, colocando paz, harmonia, serenidade, conforto e sim, passarmos a ser pessoas de confiança daqueles que estão ao nosso lado. Então nós te pedimos que fique conosco, Senhor,